É artigo 675, né? Artigo 674. Bom dia a todos. Hoje é dia 25 de setembro de 2019. Vamos dar início à nossa segunda aula do Notas, as disposições pertinentes ao tabelionato de notas do provimento do Código de Normas Extrajudiciais do Estado do Paraná. Então, seria a nossa 16ª aula do nosso curso, mas nós estamos fazendo notas à parte para fins didáticos. Notas, então, nossa segunda aula de notas do nosso curso esquematizado do Código de Normas Extrajudiciais do Paraná. Nós paramos aí no 673. Agora, vamos continuar aqui com 674. 674. As escrituras, elas são levadas a registro no ofício distribuidor da comarca, mediante relação. Excluem-se dessa obrigatoriedade procurações, subestabelecimentos e as escrituras declaradas ou canceladas, né? Isso diz respeito, vou marcar aqui no livro, o 674. Então, nós estamos aqui no tabelionato de notas, só fazendo 674, as procurações. Aula 2, eu tenho que marcar aqui. Aula 2. Aula 2. Nós começamos, então, no tabelionato de notas, no 657, da função notarial. Então, nós tratamos, né, a definição do que é um notário, fazemos aí um breve adendo do que é um notário, é o agente delegado incumbido, as competências do notário, no artigo 658, que reproduzem as disposições da Lei 8935, as incumbências, né, do notário, e também reproduz as disposições da 8935, formalizar juridicamente a vontade das partes, né? Então, além de outras, né, a 2 e 3, elas são tratadas expressamente na 8935 também, do artigo 658. Parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 do artigo 658 é tratado no artigo 6º, né, da 8935. 8935, aos notários compete. 8935 de 1994. Nós passamos por isso, falamos sobre a pública forma, os livros de escrituração, nós vimos isso, nós vamos montar, nós já estamos montando esse arquivo, com todos os livros e todos os arquivos, né, de todos os ofícios, tabelionatos. No de notas específico, nós temos o protocolo geral, notas, procurações, livros. Livro de subestabelecimento de procurações, livro de testamento, controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira e o livro índice informatizado. E uma série de arquivos, né? Arquivo de procurações, comunicados, contratos sociais, documentos, alvarás e mandados judiciais, arquivo de comunicados ao distribuidor. Esse arquivo, ele tem relevância para o nosso tema agora, o 674. Todas as escrituras que forem lavradas em notas, em cartório de notas, elas vão ser enviadas, na verdade, são levadas a registro no ofício distribuidor da comarca mediante uma relação. Então, é isso que nós vamos ver agora. As escrituras levadas a registro, escrituras lavradas, elas serão levadas a registro, onde? No ofício distribuidor, aquele do fórum, né? No ofício, levadas a registro no ofício distribuidor, né? No ofício distribuidor. São levadas a registro no ofício distribuidor. Como? Levadas a registro, na verdade, é uma relação delas, né? É a relação delas que será
levadas a registro. A relação será levada a registro no ofício distribuidor, exceções. Exceto, nós temos, retirando-se dessa regra, as procurações, subestabelecimentos e as incompletas. São as procurações, vamos já colocar junto, subestabelecimento, e aquelas escrituras incompletas, declaradas incompletas ou canceladas, né? Incompletas, canceladas. Ótimo. Então, nós vamos ter que um dever, né, dos tabeliães de notas, notários, de levar a registro por uma relação. A relação, na verdade, será apresentada a relação das escrituras lavradas no ofício distribuidor, exceto procurações sobre estabelecimentos ou aquelas que tenham sido canceladas ou estejam incompletas. Ótimo. A relação, ela deve ser encaminhada em qual prazo? No prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. Então, nós temos os notários, eles vão encaminhar ao ofício distribuidor uma relação. Encaminhar uma relação. Os notários, eles encaminham ao ofício distribuidor essa relação. Então, essa relação é a relação das escrituras que foram lavradas, né? A relação das escrituras lavradas. Essa relação das escrituras lavradas. Elas são levadas a registro, portanto, no ofício distribuidor. E qual o prazo? Qual o prazo? 10 dias. 10 dias. Prazo de 10 dias. E temos vários elementos e o sistema, pelo sistema mensageiro. Então, vou colocar aqui mensageiro. É um sistema que vai ser utilizado para nós encaminharmos essa relação. O que deve constar nessa relação? Os elementos, o que se consta na relação? O que se informa? Na relação será informado. Então, vamos colocar aqui na relação, informações. São as informações. Parágrafo 2º. Aqui é o parágrafo 2º. Nós vamos informar o número de ordem, por quê? Nos termos do artigo inicial, 65, não, inicial não, é no 67. Nós temos o livro de protocolo geral, o inciso 2, 667, inciso 2, protocolo geral. Então, se eu tenho protocolo geral, eu vou ter o número de ordem e data do número de ordem 1, 2, 3, 4. Número de ordem e a data do protocolo. Esse é o número de ordem do protocolo. Número de ordem protocolo e data, né, do protocolo. Nós vamos ter a data do protocolo. Número de ordem e o protocolo. Número de ordem, data constante no livro. Nome, CPF, RG. Nome, CPF, RG. Outorgantes. Outorgados. Ok? Inciso 3. Natureza do feito. A natureza, né? É uma compra e venda, é uma doação, é um inventário. Valor. Valor da escritura. Valor da escritura. Livre folhas. Livre folhas do ato. 5. Livre folhas. Livro folhas do ato. 6. Livre folhas do ato. Valor base, cálculo do FUNREJUS. Valor base do FUNREJUS. Para cálculo, valor base, cálculo FUNREJUS. Do FUNREJUS. E a sétima, o valor do FUNREJUS recolhido.
valor FUNREJUS recolhido. Então é isso. Nós temos o que deve constar, né, na relação. O que deve constar na relação? Ótimo. Número de ordem, a data do protocolo, os dados do outorgante, do outorgado, natureza do feito, escritura, valor da escritura. Principalmente isso que o livro, folhas do ato, principalmente o valor base para cálculo do FUNREJUS e o valor do FUNREJUS recolhido. A segunda via das relações será arquivada na serventia de origem, com a data da entrega e recibo. Então, nós vamos ter uma relação, e essa relação é a primeira via, correto? O parágrafo 3º, você vai arquivar, arquivamento da segunda via. Mas esse arquivamento, ele será na serventia com data da entrega e recibo. Data da entrega e também o recibo de entrega. Recibo de entrega. Então, nós temos aí essas informações, né? Parágrafo 4º. O registro das escrituras pelo distribuidor, aqui eu vou ter que abrir o arquivo, porque eu tive que cortar, porque eu fui fazer a prova. Então, eu excluí as anotações que eu tinha. Vamos lá. Código de Normas, Paraná. A gente vai seguindo aqui por ele também. Artigo 675. $300, $400, $300 agora. Meia sete cinco. 675. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com você, Renato. Para nós irmos seguindo aqui no 675. Não, é antes do 675. Nós falamos então o seguinte: a segunda via das relações será arquivada na serventia. O registro das escrituras pelo distribuidor, quando apresentada a relação fora do prazo, só será feita mediante a autorização do juiz corregedor. Então, esse é o parágrafo 4º. Registro da relação extemporânea, fora do prazo. Fora do prazo, então nós precisamos aí de ter a manifestação, a autorização do juiz corregedor. A autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial. Então, eu vou até marcar aqui o juiz corregedor do foro extrajudicial. O pedido de autorização, que é formulado pelo tabelião, será dirigido ao juiz corregedor, nele indicando as razões do atraso e, se for o caso, o nome do responsável pelo retardamento. Então, o registro ele é feito mediante um requerimento, né? Requerimento do tabelião. E, por fim, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e Londrina, o registro do distribuidor será feito, respectivamente, em conformidade com os artigos 233 e 234. Então, vamos dar uma olhada o que especificamente dizem esses artigos. 233
233 e 234. Não, é do Código de Organização e Divisão Judiciárias, correto? Da Lei 14.277. Então, nós temos uma regra própria específica para o parágrafo 6º. Vamos lá aqui, o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. Não é Código Paraná. Vamos abrir essa lei e vamos verificar aqui o artigo 233. Artigo 214 a 239, divisão. Vamos lá. 225, 233, 200 e pronto. 233, 234, 233, 234. Esse aqui. 233. Aqui, aos serviços auxiliares. Vamos lá. No Foro Central da região da comarca da região metropolitana de Curitiba, os ofícios de distribuidores, contadores e partidores, de 1ª a 5ª, terão suas atribuições previstas em resolução do órgão especial, observadas as seguintes disposições. O primeiro ofício terá competência em matéria criminal, tribunal. O segundo em cível. O terceiro terá competência em matéria de infância, adolescente, execução de penas. Aqui ele distribui, né, como será feito. O primeiro, contador e partidor, terá competência em matéria criminal, tribunal de júri, fazenda pública, falência, recuperação, família, delitos de trânsito, nas notas que se destinem aos tabelionatos de notas, de 8º a 12º. Aqui temos regras específicas aonde os tabelionatos de notas do foro da comarca, da região da comarca, o foro da região metropolitana, da região central metropolitana, eles devem encaminhar a relação, correto? E aqui nós temos essas regras. No foro central da região metropolitana de Londrina e o outro é de Curitiba. Então, no foro central da comarca da região de Curitiba, vamos seguir o 233. E o 234 é o de Londrina. Então, Londrina é uma cidade maior no Paraná. Deve ser provavelmente a 2ª maior cidade do Paraná. O primeiro distribuidor, porque nós temos 2 distribuidores, né? O 234, inciso 1, não é o primeiro ofício, é o segundo ofício. Então, seguimos essas regras aqui para o Foro Central da comarca de Curitiba, da região metropolitana, e o registro e o da comarca de Londrina, nós temos que obedecer a essas regras. Parágrafo 6º, então eu vou colocar aqui o parágrafo 6º, são regras próprias, né, específicas para estes para esses tabelionatos localizados nessas 2 regiões. Vou colocar só regras do CODEJ, para nós nos lembrarmos. O parágrafo 7º é compulsória a comunicação da lavratura de todas as escrituras, né? Agora é a comunicação. Escrituras, procurações, revogações, subestabelecimentos, a SENSEC, com o provimento número 18 da Corregedoria. Então, o parágrafo 7º diz a SENSEC. SENSEC, que é o provimento 18. Então, o que nós podemos resumir aí dessa parte final? Deixa eu voltar aqui para essa parte final da seção 2, né? Que vai tratar dos livros e da sua escrituração. Os notários, eles têm uma obrigação, um dever de encaminhar ao ofício distribuidor uma via da relação daquelas escrituras públicas, daqueles atos que foram praticados, exceto as procurações, subestabelecimentos e as escrituras que estão incompletas ou que foram canceladas. Em qual prazo? No prazo de 10 dias, através do sistema mensageiro. Então, essa relação das escrituras lavradas, do notário ao ofício distribuidor, obrigatoriamente em 10 dias pelo sistema mensageiro, exceto procurações, subestabelecimentos e aquelas incompletas canceladas. Nessa relação, deve obrigatoriamente conter o número de ordem, o número do protocolo, né?
número de ordem, a data em que foi feito o protocolo, número CPF RG, data do livro de protocolo e dados do outorgante, otorgado, natureza do ato, o valor da escritura, o livro, folhas, ato, livro e folhas do ato, valor base do FUNREJUS e o valor recolhido do FUNREJUS. Se a primeira via ela é encaminhada para o ofício distribuidor, na segunda via ela vai ser arquivada pelo notário, naquele arquivo que nós já vimos, com a informação da data da entrega e do recibo de entrega, correto? Se nós estivermos a tratar de tabelionatos na região metropolitana de Curitiba ou Londrina, nós vamos ter regras próprias a qual distribuidor, porque lá, essas duas regiões, nós temos mais de um distribuidor. Então, nós vamos encaminhar nos termos da Lei 14.277, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. É obrigatório cumprir o prazo. Se não cumpre, se por acaso não se cumpre o prazo, é necessário o tabelião lavrar um requerimento indicando as razões, os motivos pela não entrega da declaração no prazo correto. E esse requerimento ele deve ser encaminhado ao corregedor, ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Requerimento deve indicar, inclusive, se for o caso, a pessoa responsável pelo atraso. Esse registro no distribuidor fora do prazo, ele só ocorre com a manifestação do juiz, com a autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial. O fato de ser encaminhado essa relação ao ofício distribuidor não implica em não se cumprir as disposições do provimento 18 do CNJ, que são as disposições do SENSEC, a compulsoriedade da comunicação da lavratura de todas as escrituras, inclusive subestabelecimento e revogações, procurações, subestabelecimento, procurações, revogações e subestabelecimento, correto? Nos termos do provimento 18 do CNJ. Então, isso aqui era o que nós tínhamos. Agora, vamos aí para os atos notariais, né? A seção 3, já vamos aí para a seção 3 dos atos notariais. Os atos notariais. Seção 3. Então, eu vou tirar uma foto. Bem simples isso aqui. Muito simples. Sempre encaminhar a relação para o ofício distribuidor. Tudo bem. Bem simples. Vamos agora tratar dos atos notariais. 675, 677, 678, procurações, testamentos. Ó, os atos notariais, quando eu ministro esse curso de escrituras públicas, eu gosto, na verdade, é uma... Ops, deixa eu retirar. Eu peço, vou até tirar uma foto aqui, eu vou mandar aqui para você já de uma vez.
É um esquema. Esse aqui é um quadro. Esse aqui eu já vou lhe enviar agora, tá, Renato? E você vai acompanhando aí por ele. Vamos ver se foram os dois. Foram os dois. Depois vou lhe enviar. Ó, antes de nós começarmos dos atos notariais, nós temos que ter em mente o seguinte: como uma das atribuições dos notários é formalizar juridicamente a vontade das partes, através de um instrumento, que é um instrumento público, né? A escritura pública, atos notariais, ele é, na literatura notarial, tido como um gênero, em que nós temos algumas espécies. Atos notariais seria uma expressão que abarca vários tipos, né? Que abarca vários outros tipos. Então, primeiro, nós temos uma pessoa que se dirige ao tabelionato de notas e essa pessoa ela vai expressar a intenção dela. Essa expressão deverá ser interpretada pelo tabelião. Nesse arquivo que eu acabei de lhe enviar, eu tenho um arcabouço, um modelo de uma escritura pública. Quando eu comecei a trabalhar com direito notarial, eu tinha muita dificuldade porque a gente recebe a escritura pública, são aquelas páginas, né? E a gente nunca tem certeza se está faltando alguma coisa, se tudo foi colocado. Então, quando eu comecei a ministrar os cursos de escritura pública, eu desenvolvi um método em que eu divido a escritura pública em 6 partes. E esse método, ele se mostrou extremamente eficaz, porque todo mundo é capaz de aprender uma escritura pública em uma semana e é capaz de fazer a escritura perfeita. Quando eu ministrei esse curso no Amazonas, foi a minha primeira turma para a prova discursiva. No primeiro dia, na segunda-feira, o pessoal chegou, nunca tinha ouvido falar em escritura pública. Assim, modo de dizer, né? Mas não sabia nem por onde começava. Então, eu com esse método, ao cabo aí de 5 dias, né, que o curso foi uma semana, 40 horas de aula, é muita coisa. Mas eles foram para a prova extremamente preparados. Ao cabo desses dias, eles estavam extremamente preparados, tanto é que eu tive, me parece, 12 alunos e 10 alunos tiraram total na escritura pública, seguindo o método. Né? Uma prova que vale 10 pontos a escritura vale 4. Então, 40% você consegue em uma semana. Vai seguindo aí no esquema. Nós temos, então, 6 partes. A primeira parte eu chamo de abertura, a segunda parte eu chamo de objeto, a terceira, quarta, quinta são documentos, não tem um nome específico, e a sexta eu uso os ensinamentos aí do professor Vilaverde, que é o Elisafel, é o encerramento. Então, na abertura, ela tem um cabeçalho, abertura, qualificação subjetiva, capacidade. No 2, que é o objeto, nós temos o pré-objeto, o objeto, pós-objeto, cláusulas especiais. O 3, exigência de certidões do RI, certidão de quitação do IPTU, registro anterior, imóvel, número do imóvel na prefeitura, dados da guia do FUNREJUS. O 4, nós temos referência expressa ao livro protocolo, indicação dos documentos apresentados, documentos arquivados, dados da guia do ITBI, condomínio, ações reais e pessoais. Os 5 são as certidões negativas de débito do INSS, 8.212, certidões fiscais e de feitos, a CNDT, a 642 da CLT, autorização para a prática do ato do RI e dispensa das testemunhas instrumentárias, DOI, SINSEC, CENIP. Por fim, desafio. Isso que eu acabei de lhe dizer, isso, na verdade, é uma semana. É um curso de uma semana. Nosso projeto aqui é esquematizar o código. Então, nós vamos ver o que se adequa a essa estrutura, o que é trazido pelo 675 e como nós aplicamos o 675 nessa estrutura. Então, vamos lá. 675, e todo mundo aprende, porque tem
os esquemas, é bem simples. Mas precisa de ter atenção, foco, disciplina, 675. É simples, mas é complexo. Os atos notariais, para sua validade e solenidade, além dos requisitos do Código Civil e em leis especiais, devem conter. Então, atos notariais, validade, para sua validade e solenidade, devem conter, nós sabemos, o artigo do Código Civil específico a respeito desse ato, que é o artigo a que ele se refere aqui, ele está na parte das provas. Artigo 215. É o artigo 215, Código Civil. 215, Código Civil. É o artigo, não só este, outros também, mas principalmente este. A escritura lavrada em notas é documento notado de fé pública fazendo prova plena. E por que essa escritura ela veio aqui? Justamente pelo fato de ela ser prova. Por isso que ela está no título 5º, né, da prova, que é o último título do livro da parte geral, né, do livro, não é o primeiro livro, né, porque é o livro da parte geral. É o livro da parte geral. É a parte geral, né, livro 1, livro 2 e o livro 3. O livro 1 das pessoas, né, o livro 2 ele trata dos bens e o livro 3 dos fatos. Então, são 3 livros, mas da parte geral do livro dos fatos jurídicos, título 5 da prova. Os atos notariais para sua validade, Código Civil 215, o previsto em leis especiais e ainda o previsto no artigo 675 do Código de Normas do Paraná. Então, vamos atender a essas regras. Inciso 1. Inciso 1, data do ato. Então, é local, data. Vamos colocar local e data. Local e data. Esse local e data, ele inaugura o artigo 675, mas ele vem lá no Elisafel, no encerramento, né? No encerramento, o Elisafel. Nós temos o Elisafel. Encerramento, ele é leitura e aceitação, emolumentos, selos, assinatura. Encerramento, leitura e aceitação, emolumentos, leitura. Esse aqui não é específico, deixa eu ver. Elisafel. São as informações do encerramento, né? Encerramento, leitura, emolumentos, selos, assinatura, emissão, local para assinatura. A data, nós iniciamos, né, o cabeçalho com a data. O cabeçalho, na verdade, é o brasão, República Federativa do Brasil, são aquelas informações do cabeçalho. A abertura é aquela frase, né, aquela frase já típica, né? Saibam todos quando vir essa pública escritura que em data, no local. Então, nós temos que pensar na escritura e pensar os elementos dessa escritura. Então, o inciso 1 é a data do ato, o encerramento, mas o local, dia, mês e ano, ele vem naquela frase, né? Saibam todos quando vir essa pública escritura que... E aí nós começamos, né? Na data, por extenso, no dia, mês e ano, nessa serventia, nessa comarca, nessa serventia, localizado em, ou seja, local. 2, vamos lá. Inciso 1, local e data. O 2, o que mais? Lugar onde foi lido e assinado com o endereço completo, se não se tratar da sede da serventia. Né? Lugar onde foi lido e assinado com o endereço completo. Lugar onde lido, assinado. É porque quando você pratica o ato em serventia, você já tem essas informações tanto no item 1.2, abertura, correto? O item 1.2 na abertura.
no item 1.2, na abertura, quanto ao final, né? Ao final. Mas, algumas vezes, a escritura ela é lida e assinada. Deixa eu só achar minha escritura de compra e venda aqui, por exemplo. Vamos lá. Escritura de compra e venda é ótimo para nós tratarmos isso, a escritura de compra e venda. Quando ela é assinada por uma razão, porque, por exemplo, a pessoa estava enferma, o tabelião ele teve que se deslocar, você vai colocar o lugar onde lida é assinado. Como assim? Você vai inserir na sua escritura pública a informação de que aquela escritura pública foi lida e assinada por uma determinada razão. Se não se tratar da sede da serventia. Você deve mencionar, porque quando é na sede da serventia, essas informações já são trazidas. Mas você vai informar um elemento, ou você vai trazer uma informação a mais. Quando não for possível, né? Se não se tratar da sede da serventia. Se fora da sede da serventia. Se fora da sede da serventia. Então, se você está aí no cabeçalho, quais são os elementos do cabeçalho? A abertura ela é composta de cabeçalho, de abertura, de qualificação subjetiva e de capacidade. O que é o cabeçalho? É brasão da República, República Federativa do Brasil, brasão da República, República Federativa do Brasil, Estado da Federação, comarca, município, tabelionato de notas, livro e folha. Então, isso é o cabeçalho, 1.2. Brasão, República, Estado da Federação, comarca, município, tabelionato de notas, livro e folhas. Abertura. Abertura é justamente essa frase. Saibam quantos esta pública escritura virem que, em data, neste tabelionato localizado, compareceram. Isso é abertura. Então, quando eu ministro esse curso de escritura pública, a primeira providência, o primeiro ato que eu pratico é encaminhar aos alunos o arquivo que eu chamo da datilografia. É o arquivo da datilografia. Porque os meus alunos, né, não eu não sou do tempo da datilografia, ouvi dizer, meus alunos todos são do tempo da datilografia. Como vai se decorar a abertura? Então, eu mando o arquivo tem um passo a passo, e aí eles têm que ficar obrigatoriamente todo dia, primeiro ato da manhã, ir para a datilografia. Saibam todos quanto essa escritura pública, objeto, virem que em data, neste tabelionato de notas, unidade de serviço, localizado no endereço comparecido. Então, tem que digitar essa frase por dia, no mínimo 50 vezes. Aí, no final da semana, vão ser 250 vezes. Aí você decora. O cabeçalho é a mesma coisa. Então, inciso 1, nós já temos local e data, lugar onde foi assinado e lido, se fora da serventia. O inciso 3, reconhecimento da identidade e da capacidade das partes e de quantos hajam comparecido no ato. Então, vamos colocar aqui o reconhecimento da identidade e da capacidade. Reconhecimento, identidade e capacidade. Quando nós estamos aqui no nosso curso de escrituras públicas, que é isso que eu estou fazendo agora, obviamente de forma sintética, mas sem prejuízo, né, de toda a compreensão do conteúdo, essa identidade ela é trazida no qualificação subjetiva, que é o item 1.3, qualificação subjetiva. Nós temos aí 7 elementos, né? Nós temos a naturalidade, nós temos, nós temos a profissão, estado civil, profissão, começamos com a nacionalidade, profissão, estado civil, identidade, CPF, residente, domicílio, 6. E ainda o e-mail. Então, aqui nós fazemos no item 1.3, o reconhecimento da identidade. E o item
da capacidade, nós trazemos com uma frase feita também. As partes foram identificadas em razão dos documentos de identificação pessoal apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática presente do ato. Então, essa frase, ela atende, é uma frase feita no arquivo da datilografia, nós temos o que deve ser digitado. Isso é o que deve ser apresentado no item 1.4, capacidade. As partes foram identificadas em razão dos documentos de identificação pessoais apresentados em seus originais e são pessoas capazes para a prática do presente ato que dou fé. Ótimo, resolvemos isso. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e dos que compareceram. Partes, não, mas não só essas partes, daqueles que compareceram, né? Daqueles que compareceram ao ato. E se um desses comparecentes não for conhecido notário, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam ou atestem sua identidade. Então, compareceram pessoas. Compareceu, vamos imaginar o seguinte, se compareceu, mas não é conhecido, pessoas comparecentes. Partes, vamos colocar pessoas comparecentes. Não se compareceu, vamos colocar aqui, compareceu. Compareceu. Mas não conhecido e não identificado, não conhecido, não identificado, como resolvemos isso? 2 testemunhas. 2 testemunhas que conhecem e atestem sua identidade. Para nós termos esses artigos aí do 675, que são extremamente importantes, não só para o Paraná, mas com todo e qualquer concurso de cartório, eu penso dessa maneira. Outras pessoas podem ter uma outra estratégia ou uma outra tática. Eu penso que a melhor forma é ter em mente a estrutura da escritura pública. Porque o que nós estamos fazendo aqui é atos notariais, não é seção 3. Atos notariais, sim, mas se nós tivermos em mente a estrutura da escritura pública, e vai facilitar muito a nossa descrição dos atos que devem ser, dos elementos, né, que constam do 675. Ok. Reconhecimento da identidade e capacidade, no item 1.3, qualificação subjetiva, e item 1.4. O item 4º é a manifestação de vontade das partes. Item 4º é a manifestação de vontade das partes. Manifestação de vontade, partes. Essa manifestação de vontade das partes, eu informo na minha estrutura, que eu lhe enviei, no item 2.1, pré-objeto. E ela se consubstancia numa frase que é praticada também no arquivo da datilografia. Pela presente escritura de compra e venda, o vendedor se obriga a transferir o domínio do seguinte imóvel. Pela presente escritura, o vendedor se obriga. Então, você declara a vontade daquele ato pelo presente. Este item é o 2.1 que eu tenho aqui no meu esquema. É a declaração. Pelo presente instrumento, as partes declaram qual ato que é praticado, que é instrumentalizado pela escritura pública. Ok. 5. Manifestação da vontade, reconhecimento da identidade e da capacidade das partes. O reconhecimento da identidade e da capacidade das partes, nós falamos aí no item 1.4, né? No item 1.4 e também no item 1.3. Mas o 5, ele vem tratando especificamente do que eu chamo de item 1.3, qualificação subjetiva. Qualificação das partes. Então, vamos colocar aqui partes, qualificação. Deixa eu perguntar aqui para o Renato. Renato, tudo bem com você? Tranquilo? Tudo jóia, Renato? Tudo jóia, tranquilão. Você está entendendo como eu estou pensando, estruturando? Não, sim, estou. Maravilha esse esquema aqui.
Ótimo. Esse esquema é o seguinte, você vai decorar esse esquema, mas ele não é difícil. Depois nós vamos conversar sobre esse esquema. Porque é com esse esquema que nós vamos aí ter os elementos da nossa escritura pública e, portanto, nós vamos atender aí às disposições do artigo 675. Ok, vou continuar no silêncio, você aqui no silencioso, não está havendo Ok. nenhum, mas vamos deixar aqui no silencioso. Não está havendo nenhuma interferência, mas vamos deixar aqui no silencioso. Ok, então, qualificação das partes. A qualificação das partes, nós já sabemos, as 6 mais o e-mail, tudo bem? Vamos continuar aqui. Nacionalidade, profissão, domicílio, residência, endereço, estado civil e se tratar de bens imóveis. Isso aqui é outra informação importante. Essas partes são as partes que praticam e também os cônjuges, se for necessário. Então, você vai ter a perspicácia, a sutileza de identificar em cada um daqueles atos, quais aqueles atos em que é indispensável o cônjuge. O cônjuge, nós temos que ter em mente, né? Quais os atos imóveis, o nome do cônjuge, regime, data do casamento, existência ou não de união estável, número de identidade, repartição expedidora, número de inscrição CPF e, se for o caso, se representasse por procurador. Tanto o nome, tanto as partes quanto o cônjuge, né? Eles podem estar representados pelo procurador. E aí, na capacidade 1.4, no item 1.4, capacidade, nós temos um outro item, que é a representação pelo procurador. Então, agora nós temos o cabeçalho, nós temos a abertura, nós temos a qualificação subjetiva, os outorgantes e os outorgados, nós temos a capacidade, que é a frase da datilografia, o reconhecimento da identidade e da capacidade, e nós temos manifestação de vontade, que se identifica com o 2.1, pré-objeto, nós temos a parte, que é a qualificação subjetiva, né? Qualificação subjetiva. Imóveis, né? Então, nós temos que ter na qualificação subjetiva. Não há, isso que é importante, mas, enfim, para você que já é um doutor em direito notarial, fica fácil compreender isso. Mas quando as pessoas estão tendo contato pela primeira vez com a lavratura de uma escritura pública, eu faço isso ficar de forma estanque. Mas agora, no seu nível, e né, o João, depois eu vou conversar com ele se for o caso, e outra pessoa que vier fazer o curso. O que acontece? Essas divisões, elas não são estanques. Essas divisões não são estanques. Então, qualificação subjetiva, você vai trazer as informações do cônjuge. Entre capacidade, você traz as informações do procurador. Correto? Essas informações, elas são contínuas, né? Elas são contínuas. O item 6. Exigir, quando as partes sejam pessoas jurídicas, os documentos comprobatórios de sua existência legal e de sua representação, arquivando cópia do contrato social ou estatuto, bem como certidão simplificada, emitida em 30 dias pela respectiva junta ou pelo competente registro civil das pessoas jurídicas, anotando-se nos arquivamentos o livro e folha em que foram utilizados aqueles documentos. Então, o 6º, ele diz respeito a partes também, às partes. Esse nosso curso de escritura pública, eu trabalho não só quando as partes são pessoas físicas, mas também quando as partes são pessoas jurídicas. Então, se as partes são pessoas jurídicas, nós também vamos ter que ter em mente a identificação dessas partes, pessoas jurídicas. E o que seria imprescindível? Aqueles documentos que comprovam a existência, a representação, a cópia, né, do contrato do estatuto,
certidão emitida há 30 dias, ou vai ser pela junta comercial, se for uma empresária, ou vai ser pelo RCPJ, se for uma simples. Você vai adotar no seu arquivamento onde aqueles documentos no livro de notas, qual livro de notas ou livro de testamento, por exemplo, porque a pessoa jurídica ela pode ser beneficiada no testamento. As folhas, em quais folhas? Então, nós temos que ter em mente que o 5 e o 6, ele trata de partes. O 7, eu também vou colocar o 7 aqui também. O 7 também trata de parte. Mas qual é essa parte? Menor incapazes. Os menores incapazes são representados, são assistidos e, se ele for relativamente, comparece pessoalmente, ainda que haja autorização judicial. Então, ele diz partes, mas o que é? Quais partes? São aqueles menores incapazes. Menores incapazes. Então, quando da feitura, da nossa escritura, todas essas nuances, né, elas devem ser expressadas, elas devem constar da nossa escritura. Então, você vai seguindo aí pelo nosso esquema. Então, nós temos a abertura, nós temos o cabeçalho, brasão, república, estado, comarca, município, tabelionato de notas, livro, folha. Ponto. Nós temos a abertura. Saibam todos quanto a essa escritura pública, por exemplo, de compra e venda, virem que em data, neste tabelionato, unidade de serviço, localizado, compareceram. E aí nós temos a qualificação subjetiva dos outorgantes outorgados. Nessa qualificação subjetiva, nós temos que ter em mente a menção ao cônjuge, se fizer necessário, se tratar de imóveis, qualificação das partes, comprador, vendedor e cônjuges. Se eu tenho cônjuge e é referente, é importante as relações entre cônjuges para aquele negócio jurídico, eu vou trazer o regime, vou trazer a certidão de casamento, vou trazer onde foi lavrado o pacto antinupcial, em que data, em qual serventia, livros, folhas, o pacto foi lavrado, correto? Ainda, pessoa jurídica. Como se identifica aquela pessoa jurídica? As pessoas ainda se tratando de partes menores, incapazes, estão representados? Assistidos? Como se deu essa representação? Como se dá essa assistência? As informações todas pertinentes a essas relações. Se ele for relativamente incapaz, obrigatoriamente ele deve estar ele deve se comparecer pessoalmente ao ato, continuamos aqui com o nosso esquema. Eu vou falar com você, Renato. Vou tirar mais uma foto. Esse esquema ninguém tem no Brasil. Igual o nosso curso de prático, esse esquema ninguém tem no Brasil. As pessoas, elas treinam muito escritura pública. Elas fazem escrituras excelentes nas provas, mas eu lhe garanto, elas sempre estão inseguras se inseriram todos os elementos ou algum outro. Por quê? 675 traz todos, alguns, não todos. Por quê? Nós temos leis especiais. Correto? Então vamos lá. 675. Partes. Você pode fazer e ter a nota, mas você vai... Agora, se a pessoa desenvolver um próprio método, ela não divulga, né? Com os colegas. Agora, nós temos indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e seu objeto. No próprio pré-objeto, nós vamos ter a indicação da vontade, a expressão da vontade e a natureza jurídica do negócio jurídico. E no 2.2, o objeto. Então, vamos lá.
É o oitavo. Oitavo. Os menores já pensamos. Então, Renato, você tem que pensar, se pedirem aos senhores, né? Quais são os elementos imprescindíveis para a validade e solenidade dos atos notariais? Então, é isso que você vai passar por eles, né? O oitavo. O oitavo, nós vamos ter a declaração de vontade, não, a indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico. Então, a natureza do negócio jurídico, então ele vem expresso no pré-objeto e natureza. Eu vou colocar aqui que é o pré-objeto, você está com o esquema, você está entendendo? Ele vem com a seguinte frase: pela presente escritura de compra e venda. É a frase, né? Pela presente escritura pública de compra e venda. Então, aqui nós temos o objeto. E natureza é o pré-objeto, né, que eu me utilizo, vou colocar aqui 2.1. Essa aula tem que ser assistida com esse esquema, senão não vai entender. É o 2.1, pré-objeto. E o 2.2, natureza do negócio jurídico mais o objeto. O objeto é o 2.2. E o objeto, ele é trazido com as informações, por exemplo, registro de imóveis, as certidões de inteiro teor do registro de imóveis. Então, o objeto, 2.2. O objeto você deve descrever ipsis literis a descrição do objeto na matrícula. Então, quando formos estudar a escritura pública, nós já temos que ter em mente uma estrutura de uma matrícula. Por quê? Porque deveremos descrever a descrição na escritura pública, a descrição da matrícula na matrícula do imóvel. Então, essa estrutura da matrícula nós temos já na Lei 6.015. Então, para estudar escritura pública, tem que já ter passado ali pelas disposições, a partir do artigo 176 da 6.015, para nós termos em mente a estrutura da matrícula. Você, no objeto, vai descrever qual é aquele imóvel, né? Agora, nós vamos para o nono. O nono diz o quê? O nono diz o quê? A 8 é isso, natureza e objeto. Agora, o nono vai dizer... O nono diz forma de pagamento em caráter pró-soluto ou pró-solvendo, ou por outra forma estipulada. Então, aqui nós temos o pós-objeto. Né? Vamos colocar aqui forma de pagamento. A forma de pagamento, nós temos no item 2.3, o nosso esquema, que é o pós-objeto. Pós-objeto. O pós-objeto ele vai identificar preço, ele vai identificar forma de pagamento, cheque à vista, cheque, nota promissória, cheque, nota promissória, se é à vista ou se é a prazo, forma de pagamento, ele tem essas modalidades também. Quitação. Então, esse aqui é o item 2.3. Você está com ele aí, tudo bem. O 10. Você vai trazer os números representativos de dimensões ou quantidades serão grafados por extenso com a repetição em algarismos para maior clareza. Números ou de dimensões ou quantidades por extenso com a repetição em algarismos. Números. Números, dimensões ou quantidades
dimensões ou quantidades, os números das dimensões ou quantidades, extenso por extenso. Repetindo o algarismo. Extenso por extenso e também os algarismos. Os algarismos, por extenso e os algarismos. Para maior clareza. Tudo bem. X1. O X1 é indicação da documentação apresentada e indicação transcrevendo-se de forma resumida os documentos exigidos. É o item 4.1 e o item 4.2, indicação dos documentos apresentados. Indicação dos documentos apresentados. Indicação docs apresentados. 4.1. 4.1. Tudo bem. Estes documentos foram apresentados os seguintes documentos e os documentos foram arquivados. Nós temos uma disposição específica aqui no item 12 a respeito do FUNREJUS. Mas esse item 12 aqui específico, ele é tratado dentro do ELISAFEL, do professor Vilaverde, no FUNREJUS. Por quê? Quando nós fazemos as nossas escrituras públicas no Paraná, nós vamos fazer um encerramento e vamos constar os fundos, né, os emolumentos, custos, etc. No ELISAFEL. Então, ele trouxe aqui as informações pertinentes ao FUNREJUS. Então, FUNREJUS, que é o Fundo do Poder Judiciário. O FUNREJUS é específico do Poder Judiciário. FUNREJUS. FUNREJUS, Paraná. É o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário. Então, é o FUNREJUS, nós tratamos do FUNREJUS no ELISAFEL. Então, o FUNREJUS, mas ele está pedindo especificamente, né, o valor recolhido, FUNREJUS. Valor, não só o valor, mas também o valor, a data de pagamento e o número da guia. Valor, data de pagamento, número guia. Valor, data de pagamento, número da guia. Exatamente. Ó, isso então está no encerramento, ELISAFEL. ELISAFEL. Ok. O 13 é a leitura do ELISAFEL. Então, vamos colocar aqui o 13 é a leitura, né? Então, João, você vai aí assistir uma aula do professor Vilaverde em que ele explica para você o que é cada um dos elementos do ELISAFEL. Um encerramento, depois a leitura. O encerramento, nada mais foi declarado. O presente ato foi lido, as partes intervenientes, ou todos os leram. Esse é o 3, é o ELISAFEL. A leitura, ela se encontra dentro do ELISAFEL. O 13, o 14, o termo de encerramento, né? Que é um encerramento, é o E do ELISAFEL, é o termo de encerramento. Então, é o 14, também é o encerramento, tá? Nada mais foi declarado. O encerramento é a expressão, nada mais foi declarado, é o E do ELISAFEL. ELISAFEL. O 15, assinatura também, ELISAFEL. Assinatura encerrando o ato. São as assinaturas. Assinaturas também constam, né, do ELISAFEL. ELISAFEL, assinatura. 16, indicação do livro protocolo. Onde aqui é o 4.0. É o 4.0. Ó, referência expressa ao registro, livro, protocolo geral, com indicação do número e data.
é o 16. Aqui é o 16. É indicação ao protocolo. Indicação do protocolo, né? Data, livro, folhas, indicação do número, né, do protocolo. O número do protocolo, o livro do protocolo, a data do protocolo, correto? Referência é o 4.0 aí, ó. 4.0. Esse esquema eu adaptei especificamente para o Paraná. Porque esse curso que eu ministrei, a gente sempre faz umas adaptações desse esquema. Eu tive o cuidado de criar essa lista obedecendo a essas regras, né? Vamos aqui tratar aqui dessas regras específicas. Do parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Vamos fazer, Renato, 3 minutos de intervalo e a gente já volta? 3 minutos de intervalo e nós vamos terminar a nossa aula aqui nas procurações. A gente já está terminando. A gente vai vencer as procurações também. Vamos tentar vencer as procurações. Tudo bem, Renato? Faz um joinha para mim, se você concorda. Parece que travou. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo de 3 minutos. O Renato está com vou parar de gravar aqui. E a gente já volta em 3 minutos. Intervalo de 3 minutos. Vamos só colocar aqui. Voltamos aí para a nossa aula. Então, vamos ter em mente que o artigo 675, ele será lembrado com base... Ó, caiu, estava chovendo um pouquinho aqui fora. Eu tive que buscar um café, molhei a camisa. Mas ainda bem que estamos com chuva, porque há muito tempo que não se tinha, né, uma chuva aqui. Então é isso. Aqui também choveu ontem. Choveu? Tá nublado, Mas, tá semana frio. passada, ontem, inclusive, estava tão seco. E aí, muitas queimadas, né? Então, que bom. Aí, as chuvas já estão voltando. Vamos ter em mente sempre o esquema. Seguir o esquema. Agora vamos ver questões específicas, assim, pontuais, né? Assinatura das partes. Você sempre tem a assinatura e identificação. Então, aqui é o parágrafo 1º do artigo 675. O 675, assinatura. Você tem a rubrica, não a rubrica, né? A própria assinatura, porque a rubrica ela é uma assinatura reduzida, né? Você tem a assinatura e você tem a identificação da pessoa. Identificação de quem assina. Ótimo. O parágrafo 2º. O parágrafo 2º, uma das partes intervenientes não sabe assinar. Então, vamos colocar parte interveniente. Vamos usar essa palavra no sentido lato. Professor, Oi, pois não. começar a gravação. Não, já comecei a gravação. Está gravando. Obrigado. Desculpa. Mas bem lembrado. Isso aí é sempre bom você me lembrar, porque já aconteceu de eu iniciar a aula e não começar a gravação. Parte. Interveniente. A parte incluindo os intervenientes, né? Ou intervenientes. Partes. Inclusive os intervenientes. Exatamente isso. Intervenientes. Vamos imaginar que, vamos considerar que não sabe assinar. Como se resolve? Qual é a solução? Outra pessoa assina a rogo. Então, nós temos uma assinatura a rogo a pedido por outra pessoa. Outra pessoa assina a rogo. Ótimo. Devendo o notário declarar no ato tal circunstância e colher a impressão digital.
nós temos que essa circunstância vai ser declarada. Circunstância será declarada. E ainda a colheita da impressão datiloscópica. A impressão, a colheita da impressão. Impressão datiloscópica. Impressão digital. Impressão digital. Datiloscópica. Tudo bem. Em torno de cada impressão deve ser escrito o nome da pessoa. Menção ao nome. Ótimo. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Uma das partes não sabe assinar além da que assina a rogo. Quando uma das partes não souber assinar, além da pessoa que assina a rogo, faculta-se ao interessado a presença de testemunhas do ato. Entendi. Então, vamos colocar o seguinte. Nessa hipótese, que não sabe assinar e outra assina a rogo, então, nessa hipótese, vamos colocar aqui o parágrafo 3º. Faculta-se ao interessado a presença de testemunhas. Facultam-se testemunhas. Faculta-se testemunha. Ótimo. Então, não sabe assinar e outra pessoa assina a rogo. Isso é o parágrafo 3º. Parágrafo 4º, por sua vez. Se algum dos comparecentes não conhece a língua portuguesa e o tabelião não compreende o idioma em que se expressa, comparece tradutor público. Então, comparecente não sabe português. Tabelião não compreende o idioma, não o compreende. Nós vamos ter o quê? O tradutor público juramentado. Tradutor público. Presença do tradutor público, né? Para intérprete. Não há tradutor. Não há tradutor? Qual a solução? Atuará outra pessoa capaz, com idoneidade e conhecimentos bastante. A juízo do tabelião. Outra pessoa capaz, idônea e conheça o idioma, correto? 676. Ótimo. Então, aqui são regras específicas. Na prática de atos notariais, não há necessidade de presença de testemunhas instrumentárias, ressalvados os testamentos, situações previstas por lei ou quando o notário entender necessário para a segurança. 5.8. Dispensadas as testemunhas instrumentárias. 676. Testemunhas instrumentárias. Eu marquei aí no nosso esquema. Testemunhas instrumentárias. As testemunhas instrumentárias, elas são desnecessárias, exceto o quê? Exceto o quê? Bem, exceto testamentos, claro que os testamentos sempre, testamentos, exceto testamentos, exceto as situações legais, uma delas é esta, situações legais, e se o notário entender necessário. Entender necessário. Então é isso.
67. Se não sendo alguma das partes alfabetizadas, ou havendo testemunhas instrumentais ou testemunhas apresentantes, o notário ou seu escrevente lerá a escritura na presença de todos os participantes. Uma não é alfabetizada. Testemunhas, ou havendo testemunhas instrumentárias, é necessário a leitura na presença de todos e a menção, né? Então, parágrafo único diz respeito à hipótese, né? De não sendo uma das partes alfabetizadas, não alfabetizadas, havendo testemunhas instrumentais, ou testemunhas apresentantes, vai haver a leitura e menção da leitura, menção do ato. Uhum. Cadê? Onde anda? O celular tá ali. Então é isso. Não há necessidade de presença de testemunhas instrumentárias, exceto testamentos, situações legais, ou então, se o notário entender necessário. Parágrafo único diz respeito à hipótese de um dos comparecentes não ser alfabetizado, ou então haver testemunhas ou instrumentárias ou apresentantes. Aí sim o tabelião fará a leitura na presença de todos. O 677 é o que nós temos ali como CENIB. O 677 é o CENIB. O 677 é o CENIB. 677 é o 5.6. Ele vale ao 5.6 CENIB. É o CENIB. Os tabeliães, antes da prática do ato, que tem por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto testamentos, deverão consultar a CENIB para verificar a existência de indisponibilidade em nome das partes, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa do respectivo código gerado. Então, é o CENIB. Imóveis, exceto em testamentos, né? Exceto em testamento. Nós temos consignar a pesquisa, o resultado, consignar a pesquisa que foi consultada, consignar a consulta e informar o código RACH, né? Que é o código que nós temos gerado, o respectivo código. Então, vai ser nestes termos. Vamos lá para a CENIB. Que é aqui a nossa frasezinha, que o banco de dados da CENIB foi previamente consultado pelo tabelião. A consulta foi feita a partir do cadastro de pessoa física no Ministério da Fazenda. A pesquisa prévia indicou que não há comunicações de indisponibilidade no banco de dados da CENIB, conforme o código gerado. Exatamente isso. Então, é esta frase da CENIB. Eu vou tirar até uma foto para que vamos aqui, nós tenhamos isso em mente. Vamos lá. Exato. CENIB. Ok. Então, o CENIB. 678. 678. Quando lavrado instrumento público de revogação ou renúncia de procuração, de revogação de testamento ou de subestabelecimento de procuração sem reserva de poderes, escriturado na própria serventia, o ato será anotado
imediatamente à margem do ato revogado, sem qualquer ônus. Então, nós temos essas hipóteses. Instrumento público de revogação ou renúncia de procuração. Então, revogação, procuração, revogação, instrumento público de revogação, renúncia de procuração, revogação de procuração, renúncia de procuração, revogação de testamento, revogação de testamento, subestabelecimento de procuração sem reserva de poderes, subestabelecimento sem reserva de poderes, não precisa, sem reserva de poderes. Você vai anotar, se for na própria serventia, claro, né? Anotado imediatamente à margem do ato revogado. Anotar à margem do ato revogado, né? Sem ônus, né? Sem custos, sem ônus. O parágrafo 1º. Se o ato revogatório e o de subestabelecimento versarem sobre atos lavrados em outra serventia, será imediatamente comunicado ao notário que lavrou o instrumento revogado ou mandato subestabelecido sem reserva. Se um instrumento, né, se na própria serventia, então ocorre isso. Se o ato estiver em outra serventia, parágrafo 1º, ato, outra serventia, mas ele é específico, né? Outra serventia de outro estado. Outra serventia, outro estado. Então vai haver a comunicação. Será comunicado ao notário feita comunicação, simplesmente isso. Se for, nós temos sempre que atentar a isso. Revogou-se a procuração, houve renúncia à procuração, revogou-se o testamento, subestabelecimento sem reserva de poderes, esses atos eles devem ser comunicados ou na própria serventia, se for feito este ato, né? Se a procuração estiver na própria serventia, se o testamento estiver na própria serventia, correto? Ou então comunicado a quem fez esse ato, a quem praticou esse ato. No caso, se for o ato outra serventia, mas no Paraná, outra serventia, mas for no Paraná, aí você vai se vai proceder nos termos do parágrafo 2º. Deve ser realizado pelo sistema mensageiro e, preferencialmente, pelo malote digital. A comunicação que se refere ao parágrafo anterior será realizada pelo sistema mensageiro entre as serventias do Estado do Paraná. Então, aqui, comunicação também. Aqui é comunicação pelo mensageiro. A comunicação será pelo mensageiro. A comunicação será realizada pelo sistema mensageiro entre as serventias do Paraná. E, se for para outro estado, a comunicação será por malote digital, preferencialmente. Malote digital, preferencialmente, com arquivamento da tela de confirmação de remessa em meio físico ou eletrônico. Malote digital e o arquivamento da tela de remessa. Arquivamento, tela, remessa. Arquivamento, tela. Arquivamento, tela, remessa. Arquivamento, tela, remessa, né? Em meio físico eletrônico, sem prejuízo da necessária comunicação à SENSEC. Observar sempre a SENSEC.
ficou claro, né? Observar SENSEC. A comunicação SENSEC, provimento 18. SENSEC, não podemos nos olvidar da SENSEC, que é o provimento 18. CNJ, ok. O 679, para indexação e anotação de documentos avulsos, poderão ser utilizados carimbos com os dados datilografados, manuscritos de modo legível ou etiquetas autocolantes para os sistemas informatizados. Ele diz, no 679, então, diz respeito à indexação e anotação de documentos avulsos, né? Indexação e anotação de documentos avulsos. Indexação, anotação, documentos avulsos. Nesse caso, você vai usar ou carimbo ou etiquetas. Carimbos, etiquetas. Então, aqui nós temos as regras gerais para os atos. Na seção 4, nós vamos inaugurar as procurações. Mas como nós já estamos aí, você já está no adiantado da hora, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por hoje, mas às 18 horas nós continuamos, porque nós vamos terminar a nossa resolução 155 do CNJ e vamos hoje ainda tratar do RCPJ, tá bom? Renato, alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria ver aqui um detalhe. Se quiser parar a gravação, não tem problema não. Tá bom, então vamos parar.